Queridos, hoje nós daremos continuidade à série que foi iniciada no domingo passado, chamada Um Lugar à Mesa. E o episódio de hoje, o título é Hosana, o Rei veio até nós. Vocês viram aí o trecho do filme, né? Esse filme, inclusive, é o que está começando agora, né? O pessoal do The Chosen liberou para a gente, é por isso que não está ainda dublado, né? A gente só conseguiu legendar, porque eles disponibilizaram o trecho em inglês, e lá em Fortaleza o pessoal traduziu a legenda, né? Não tinha ninguém com uma voz bonita como a minha, brincadeira, para fazer a voz de Jesus Cristo, né? Aí fizeram legendado. E esse trecho fala exatamente do domingo que nós estamos vivendo hoje, né? Tradicionalmente nós chamamos esse domingo de Ramos. E por que domingo de Ramos? Por que chama domingo de Ramos? Nesse domingo, quer dizer, pouco menos de uma semana, né, do domingo de Ramos até a sexta-feira, foi o momento em que Jesus permaneceu com eles, foi o momento em que Jesus realizou a ceia, né? Foi o momento em que alguns diálogos ocorreram lá em Jerusalém, até o momento em que Jesus foi preso e condenado numa madrugada. E finalmente executado, crucificado, um pouco antes do meio-dia. Né? Ao meio-dia, ele entregou a sua vida. Né? Então, o domingo de Ramos, ele é celebrado, e a palavra celebrar tem o significado de tornar célebre alguma coisa. Né? Tornar alguma coisa importante de ser lembrado. Isso é celebrar alguma coisa. E o que é que nós celebramos no dia de hoje? Esse momento em que o povo recebeu Jesus dizendo, Hosana, Hosana nas alturas, né? O rei chegou, Hosana. É isso que eles estão dizendo. Mas o que levou essa multidão a gritar, Hosana? E logo depois a gritar, crucifica-o. Você já parou para pensar? Espera aí, como é que num domingo recebem Jesus, retirando seus mantos e lançando aos chãos, né? Buscando folhas de palmeiras e celebrando, né, a vinda de Jesus, lançando aqueles ramos ao chão para que ele passasse, né, em procissão, né, no meio das ruas de Jerusalém. E alguns dias depois, aquele mesmo povo gritava, crucifica-o. Como é que isso pode ter acontecido? Né? Você já leu a Bíblia nesse trecho e ficou se perguntando, o que foi que aconteceu? Que bicho mordeu esse povo? Ou então não foi o mesmo povo, né? Às vezes a gente pensa, não, é porque o povo que recebeu Jesus era o pessoal do bem, né? E o pessoal que crucificou era o pessoal do mal, povo mau. Eram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, povo mau. Mas será que foi isso mesmo? Para você entender, eu preciso contextualizar essa história. É preciso lembrar, como eu disse no domingo passado, que aquele povo vinha passando por um período de opressão. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você já foi oprimido por algo ou alguém? É terrível a situação de opressão. É terrível. Às vezes a gente é oprimido por um medo. Né? A pessoa está com medo de alguma coisa e fica aquela sensação ruim, né? Fica aquela sensação péssima. Tudo que a gente quer nesse momento é sair daquela situação. Né? Eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu estava na alfabetização, hoje nem existe mais, né, isso, alfabetização. Eu terminava a aula e eu ficava numa salinha junto com os coleguinhas, esperando os pais chegarem, né? Esperando que alguém fosse buscar a gente na escola. Eu me sentia tão mal naquela salinha,
que eu me urinava todinho. Eu devia ter 6 anos de idade, mas eu lembro claramente a aflição que eu vivia naquele tempo, né? Não consigo explicar para vocês por quê, mas eu ficava aflito dentro daquele lugar fechado, vendo os pais chegarem, né? Os pais chegando, levando os filhos, e eu perguntando, cadê os meus? O que foi que houve? Cadê? Que hora ele chega? E às vezes eles nem demoravam tanto assim, né? Normalmente, quando eu saía, tinham muitos colegas que ainda estavam lá. Então, por que eu vivia aquela opressão? Mas eu estou trazendo isso para vocês para lembrar da aflição que a gente fica quando é oprimido. E esse povo vinha passando por um tempo muito extenso de aflição. Eu preciso lembrar a vocês que esse povo, ele foi levado ao Egito numa situação de aflição, né? Eles estavam passando fome, necessidade. E aí eles procuraram o faraó, representado pelo seu irmão José. Tivemos uma série aqui muito maravilhosa sobre José. E José os recebeu no Egito. E eles viveram no Egito por muitos anos. Muitos anos eles viveram no Egito. Até que surgiu um faraó que não lembrava de José e começou a oprimir aquele povo, exigir trabalho deles, exigir tributo deles, começou a oprimir, e aquele povo começou a se sentir mal. E clamou a Deus, Senhor, nos liberta dessa situação, né? Nos liberta. E Deus os libertou, levantou Moisés, e Moisés ajudou aquele povo a sair do Egito, e levou o povo para a terra prometida, né? Quando eles chegaram na terra prometida, eles guerrearam contra muitos povos, e eles tomaram posse daquela terra, e aí eles foram felizes para sempre, não foi? Não, não foi. Apenas uma geração depois, pelo fato dos pais não terem ensinado seus filhos sobre os caminhos do Senhor, sobre a lei do Senhor, aquele mesmo povo que foi liberto do Egito, agora representado pelos seus filhos, idolatrava na terra prometida. Eles estavam na terra que mana leite e mel, mas eles olhavam para os povos vizinhos e diziam, eles têm coisas que nós não temos. Eu quero o que ele tem e eu não tenho. Então eles olhavam para aqueles povos e eles viam reis majestosos que representavam esses povos. Eles olhavam para o rei e diziam, meu Deus, que rei, o rei está coberto em ouro, esse povo deve ser um povo muito forte, né? É por isso que as outras nações temem a esse povo. E aí eles olhavam para eles mesmos e diziam, nós não temos um rei. Nós não temos um rei para enfeitarmos de ouro, para representar a nossa força, para representar o quão poderosos nós somos. Nesse período, Deus era o rei deles, mas eles não reconheciam mais Deus como esse rei. E aí eles foram a Samuel e disseram, Samuel foi um homem de Deus, levantado por Deus, desde o ventre da sua mãe, Ana, esposa de Elcana, uma mulher que era estéril, né, mas que Deus agraciou com um filho, e esse filho ela entregou ao Senhor, ele foi criado pelo sacerdote Eli, né, longe dos pais, e ele foi criado para ser um homem de Deus, e assim o foi. Mas ele não conseguiu formar filhos com o mesmo caráter que ele tinha. Então, o mesmo pecado do povo foi o pecado de Samuel. Ele não ensinou os seus filhos a trilharem os caminhos do Senhor. Isso dá para a gente um profundo temor, né? Dá para a gente um profundo temor. Então, temos filhos e nós precisamos atentar para isso. Poxa, e eu estou ensinando os meus filhos a andarem nos caminhos do Senhor? Porque por causa de não terem ensinado seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor, esses filhos passaram a idolatrar, a desejar um rei, a desejar deuses da terra. Eles começaram a idolatrar, eles começaram a exigir de Deus um rei. E aí eles foram a Samuel e Samuel ficou muito chateado com isso. Ficou muito chateado com isso. E Samuel foi a Deus. E Deus falou para Samuel aqui em 1 Samuel 8:7. 1 Samuel 8:7.
Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Foi o que Deus falou a Samuel. Samuel está chateado por quê, Samuel? Se chateie não, querido. Eles não estão rejeitando você, não. Eles estão rejeitando é a mim. Você está todo beicinho aí. Não fique, não. Quem tinha que estar desse jeito era eu e não estou. Faça o seguinte, já que esse povo quer um rei, dê para eles um rei. Agora faça o seguinte, advirta-os do que é que eles estão pedindo. Advirta-os o que é ter um rei. E aí Samuel foi até aquele povo e disse, olha, é o seguinte, vocês querem um rei semelhante aos reis dessa terra, um rei a quem vocês vão banhar de ouro, um rei que vai vestir vestes majestáticas para representar vocês, é isso que vocês querem? Tudo bem, mas deixa eu advertir vocês, esse mesmo rei vai exigir os seus filhos homens para travar as guerras dele. Esse mesmo rei vai exigir que as suas filhas sejam na casa dele, no palácio dele, padeiras, cozinheiras, que sejam zeladoras. É isso mesmo que vocês querem? Esse rei, para manter a majestade dele e a riqueza dele, representando o povo, esse rei vai exigir de vocês tributos. Esse rei vai exigir de vocês trabalho. É isso mesmo que vocês querem? E o povo disse, nós queremos um rei. E Samuel foi lá e ungiu um rei para eles, Saul. Que naquele momento era um homem humilde. Né? Ele foi escolhido entre o menor, da menor família, da menor tribo de Israel. Um homem humilde. Um homem humilde. Para ser rei de Israel. Porque a humildade, queridos, é uma das características que Deus busca nos homens para neles fazer grandes obras. Para através deles realizar grandes obras. Deus nunca vai buscar um homem orgulhoso. Deus nunca vai buscar um homem ensoberbado para fazer uma obra através dele. A palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. É isso que acontece. Então, naquele momento, Saul era um homem humilde. Reconhecia isso. Reconhecia, inclusive, Samuel, não posso ser rei, Samuel. Rapaz, tu sabe quem eu sou? Sou o menor filho, da menor família, da menor tribo, cara. Eu não tenho condição de ser rei. Aí Samuel, exatamente por isso que você vai ser rei. É por isso. E aí ungiu Saul para ser rei. Eu te pergunto, Saul continuou uma bênção? Não. Saul começou a achar que rei era a identidade dele. Eu sou o rei, eu sou o rei, né? E eu preciso, para ser rei, agradar esse povo, porque afinal foi a rebelião desse povo que me alçou à condição de rei. Olha o que o que Saul pensava. Se eu desagradar esse povo vai se rebelar contra mim, eu vou deixar de ser rei. E eu estou gostando tanto de ser rei. Poxa, é tão legal a gente ver assim aquelas pessoas fazendo reverência para a gente. Poxa, eu gostei dessa ideia de ser rei. E aí houve um dia que eles estavam aguardando uma batalha com os filisteus. E os filisteus pressionando, tirando onda com eles. Os filisteus, pai, vocês são tudo uns fracotes, vocês vão tudo perder a guerra, vocês não são de nada, né? E aí os soldados de Saul, tudo, né, enlouquecido. Rapaz, e aí a gente não vai não dar umas bifas nesse cara? Rapaz, Saul, que hora que você vai liderar a gente, Saul? E Saul começou a ficar com medo. Meu Deus, os soldados, cadê Samuel? Ai, meu Deus, Samuel, cadê Samuel? E nada de Samuel. E aí ele disse, rapaz, é o seguinte, Samuel não chegou, ele está errado, é ele que está atrasado. Então é o seguinte, traz aí o sacrifício, vou fazer o sacrifício e vamos embora para a guerra. Quando finalmente Samuel chega e olha para aquilo, e naquele momento Deus fala a Samuel, Samuel, eu estou rejeitando Saul como rei. Nesse exato momento eu estou levantando outro para ser rei. E Samuel falou isso para Saul. Saul, peraí, o que foi que você fez?
Não, é porque os soldados, é porque os filisteus, né? Uma desculpa atrás da outra, para justificar o erro dele. E aí Samuel disse, olha, a partir desse momento Deus se desagradou de ti. E aí ele, Samuel, por favor, bora lá para fora, Samuel, o povo tem que ver, você chegou aqui, e aí se eles acharem que você está me repreendendo, você tem que ir lá para fora comigo. E aí pegou na veste de Saul e rasgou a veste de Saul, de Samuel, perdão, para tentar persuadir Samuel a ir sacrificar com ele. Rasgou a veste de Samuel, e naquele momento Samuel entendeu que era um sinal profético. Ele disse, Saul, você acaba de rasgar o teu reinado. E de fato, naquele momento, Deus tinha levantado um menino, né? Um menino também o menor, de uma tribo insignificante, né? De uma família insignificante, um rapaz que era pastor de ovelhas, chamado Davi. E aí eu pergunto, poxa, Deus levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus, oh glória. E aí Davi ganhou muitas batalhas, e Davi era um homem fiel a Deus, oh glória, até que finalmente ele entrou em Jerusalém, ele conquistou Jerusalém, tomou Jerusalém dos jebuseus, que era o povo que morava lá em Jerusalém. E aí finalmente ele foi coroado rei de Judá, e depois rei de toda Israel, oh glória, aleluia. E aí eles foram felizes para sempre. Foi isso? Não. Davi, no momento em que os seus soldados estavam em batalha, Davi resolveu descansar. E no que ele foi descansar, ele olhou pela janela, viu uma mulher muito bonita e disse, eu já tenho duas, mas o que custa ter mais uma? Né? Não era nem duas, não, já eram três. O que custa ter mais uma? Manda chamar aquela mulher. Nem perguntou quem era. Manda chamar aquela mulher, eu gostei dela. E aí foi e possuiu aquela mulher. Só que aquela mulher era esposa de um dos soldados mais fiéis que ele tinha, chamado Urias. E aí ele manda chamar Urias para poder disfarçar o pecado dele. Urias, vá dormir na sua casa, Urias. Urias vai ter com a esposa, o menino nasce, e ninguém desconfia de quem é, né? Só que Urias não vai dormir em casa. E aí Davi percebe aquilo, rapaz, só tem um jeito de eu encobrir o meu pecado. Eu vou ter que matar Urias e depois casar com a mulher de Urias, porque eu sou um rei tão caridoso, que eu não vou deixar uma viúva desamparada, né? E aí mandou matar Urias, né? E aí Davi, né, um rei tão caridoso, não, eu vou casar com a viúva de Urias, para ela não ficar desamparada, vou casar com ela, vou fazer essa bondade com ela, né? Só que Deus levantou um profeta, Natã, e disse, você pecou. E Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Só que foram felizes para sempre? Não. Davi lá na frente, de novo, errou, mandou fazer um censo do povo, para ver quão poderoso ele, Davi, era. E aí Deus novamente se ira contra Davi. E o pior, quem pagou o preço do pecado de Davi foi o povo, porque foi uma praga que veio ao povo. Foi por isso que Davi teve que comprar a eira de Araúna, né? Foi por isso. E aí Davi morreu e levantou-se um novo rei, o filho de Davi, Salomão. O homem que orou a Deus e Deus disse, Salomão, me peço o que você quiser. Que você me pediu, eu vou te dar, Salomão. E Salomão, humilde, disse, Senhor, teu povo é um povo tão grande, teu povo é um povo tão poderoso, eu te peço sabedoria para cuidar do teu povo. Atitude linda, glória. E aí Deus diz, rapaz, eu gostei desse cara, gostei dele, né? É o cara. Rapaz, é o seguinte, eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar dinheiro, eu também vou te dar fama, eu também vou te dar riquezas, né? E ele deu tudo isso a Salomão. E foram felizes para sempre, não foram? Não. Salomão achou pouco. Tudo que Deus deu para ele e disse, eu preciso expandir o meu reino. Nesse período, queridos, o reino de Israel era um reino que recebia tributos dos povos da terra. Então os reis vizinhos vinham pagar tributo a Salomão. Salomão ficou riquíssimo, poderosíssimo.
Veio gente de Sabá, a rainha de Sabá veio. Sabe onde é que era Sabá naquele tempo? Onde hoje é Etiópia, Eritreia, por ali, né? Ali no chifre da África que chama, né? Veio de lá, para conhecer a sabedoria de Salomão. E quando ela foi para lá, ela trouxe inúmeros presentes, mas quando ela saiu de lá também, ela saiu com inúmeros presentes. Era muito dinheiro, era muita riqueza. Mas Salomão achou pouco. E aí disse, poxa, eu já tenho não sei quantas mulheres aqui do meu povo, mas eu preciso fazer alianças com os povos que são meus tributários. E aí ele casou com uma filha de cada rei, cada um era a esposa dele. Ele tinha um harém com inúmeras esposas. Achou pouco. Aí disse, não, mas eu também tenho que fazer aliança com os comerciantes, eu tenho que fazer aliança com o povo rico aí, então eu vou casar com a filha de cada um, e cada uma delas vai ser minha concubina. Então ele tinha um harém com centenas de mulheres, centenas de esposas e centenas de concubinas. Só que o que é que aconteceu? Cada uma dessas concubinas vinha de um reino que já tinha um Deus. E ela chegava para Salomão, Salomão já na sua velhice, né? Já meio dependente delas. Aí Salomão, cara, eu queria tanto, Salomão, que você fizesse um ídolo, que você fizesse um lugar para eu poder adorar o meu Deus. Ô Salomão, você é um cara tão sábio, né? Você tem que ser uma pessoa mais inclusiva e aceitar os outros deuses, né? E aí Salomão é mesmo, né? Eu vou então fazer isso. Aí ele permitiu que fizessem templos e ele próprio foi adorar os deuses das suas esposas. Começou bem, mas terminou mal, não foi? E aí Salomão morreu. E aí o filho dele, Roboão, outro rei em Israel e Judá, né, se levantou e o povo disse, ai, graças a Deus, Roboão, cara, teu pai, rapaz, baixou tributo na gente, foi com gosto de gás, para ele ficar mais rico, porque a nação estava muito rica, e aí a gente é que pagou o preço. Rapaz, Roboão, diminui os tributos. Aí sabe o que é que Roboão fez? Sabe o que é que ele fez? O meu dedo mindinho é mais grosso do que a coxa do meu pai. Ele tributou vocês, eu vou tributar muito mais. E aí o povo, já oprimido pelos tributos de Salomão, se revoltou contra Roboão e rachou o povo, né? Ficou Roboão com 2 tribos e Jeroboão com 10 tribos rebeldes, que não queriam ser governadas por Roboão. Isso enfraqueceu o reino. E no que enfraqueceu o reino, sabe o que é que aconteceu? Os antigos reis que eram tributários de Israel passaram a ser opressores de Israel. E aí veio um rei de uma terra distante da Babilônia, chamado Nabucodonosor, e levou cativo aquele povo para a Babilônia. Aquele povo viveu cativo por 70 anos, até que finalmente um outro rei, o rei da Pérsia, dominou a Babilônia e disse, olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Mas foi só isso. Ele não disse, vocês vão voltar para a terra de vocês, e vocês vão ser independentes, e vocês agora toquem a vida de vocês do jeito que vocês quiserem. Não, ele não disse isso não. Ele só disse, voltem para a terra de vocês, mas vocês continuam sendo meus servos. Vocês têm que pagar tributo para a Pérsia agora. Depois, o Alexandre o Grande dominou a Pérsia, e aí o povo deixou de ser tributário da Pérsia para ser tributário da Grécia. Depois eles fizeram uma revolta contra os gregos, e aí os romanos vieram em socorro, e aí disseram, vocês agora deixaram de ser tributários da Grécia para serem tributários de Roma. Então, quanto tempo de opressão, quanto tempo de pagando tributo, quanto tempo se empobrecendo, quanto tempo tendo que viver sob a lei, que não era a lei deles, que não era a lei de Deus. Cometeram o absurdo de sacrificar um porco no altar do Senhor. Um altar que só poderia se entregar em holocausto um cordeiro macho sem defeito nenhum, porque aquele ali era um lugar santo. Então eles pegaram um porco, que era um animal considerado por eles impuro, um animal considerado por eles profano, e aí pegaram o porco e sacrificaram em cima do altar, onde deveria haver a santidade do Senhor. Isso se parece com alguma coisa? Quem é o altar do Senhor?
é o nosso coração. Então, quando nós nos entregamos aos nossos opressores, e o opressor que eu estou falando com vocês é a opressão do pecado, é exatamente isso que é feito. Um altar que foi feito para a santidade é entregue ao pecado, à profanação. Mas aí Jesus veio, esse povo não consegue se libertar só. Esse povo não consegue se libertar só. Então Deus disse, eles precisam de um rei, eu vou dar um rei para eles. Mas esse rei serei eu. E aí ele se faz homem, olha a misericórdia de Deus, queridos, ele se faz homem. Ele se reduz à condição de homem, porque é isso que Deus fez. Ele é um Deus majestoso, eterno, alguém que está fora do tempo, alguém que está fora do espaço, alguém cujo universo é o trono dele. O universo é o local onde ele senta, ele está fora do universo. Aí ele resolveu se reduzir à condição de homem, né? E habitar numa terrazinha que é um grãozinho de poeira no meio de todo o universo. Ele se fez homem, ele foi o grãozinho de poeira dentro do grãozinho de poeira. Ele nasceu numa manjedoura, ele ainda se fez pobre, não bastando, ele se reduziu à condição de homem, ele se reduziu à condição de homem pobre. Nasceu numa manjedoura. E para quê? Para pagar o preço do pecado por nós. Porque para que aquele altar estivesse novamente santo, era necessário agora matar um cordeiro santo. E quem era o único cordeiro santo possível? Só Deus. Todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, para que aquele altar fosse novamente santo, era necessário matar um cordeiro santo. E aí ele se ofereceu como cordeiro santo. E ele chegou àquele lugar, e eu quero ler com vocês aqui a cena que vocês acabaram de ver. João 12, 12 a 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, bendito quem veio em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhes fizera essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguiremos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. E aí eu quero destacar alguns pontos do que nós acabamos de ler. João 12, aqui no versículo 15, nos diz, não tenhais medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. E eles gritavam, Hosana, Hosana. Mas foi um rei diferente que chegou. João 12, 13 diz, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Mas o que é Hosana? O que é Hosana? Outro dia eu conheci uma pessoa, uma mulher que se chamava Hosana, não é Rosana, é Hosana com H. E Hosana quer dizer, salva-nos, Senhor, por favor, salva-nos. É isso que quer dizer Hosana. Era isso que aquele povo estava dizendo. Talvez você se pergunte, mas por que o povo começou a achar que Jesus era o rei? Por que o povo achou que Jesus era o Messias prometido por Zacarias, por Isaías? Por que ele achou que era ele? Porque Zacarias profetizou como é que esse rei chegaria. Isaías disse o que é que aconteceria quando esse rei chegasse. Cegos veriam, mancos voltariam a andar, e ele anunciaria a liberdade aos cativos.
Quem eram os cativos? Todo o povo judeu. Era cativo dos romanos. Eles estavam em Jerusalém, eles tinham liberdade, mas todos eles estavam com uma tornozeleira eletrônica. Todos eles. Vocês podem andar, mas vocês têm que dar conta da vida de vocês para mim. Vocês podem estar por aí, mas de vez em quando eu vou fazer um censo com vocês, para saber se vocês estão pagando tributo, para saber quantos vocês são, para saber se eu posso contar com vocês para a guerra, para saber com quanto eu posso contar de imposto sobre vocês, para saber se vocês estão me sonegando tributo. Então eles viviam cativos dentro da própria terra. E quando esse homem chamado Jesus apareceu, dando vista aos cegos, né, dando mobilidade aos aleijados, né, libertando cativos do demônio, né, pessoas que eram oprimidas pelo demônio, ele expulsava o demônio, curando doenças. Ele curou a febre da sogra de Pedro. Ele fez Lázaro ressuscitar. Aí o pessoal disse, não, peraí. Um cego vê, tudo bem. Um aleijado andar, tudo bem. Mas um morto voltar à vida? Não. Peraí, isso é demais. Só pode ser esse cara. Tem que ser esse cara. É ele que vai nos libertar dos romanos. Chegou a hora, oh glória, chegou a hora, a gente vai ser liberto. Ele vai nos libertar. E aí quando chega no dia próximo da Páscoa, o dia que todos os judeus, não só de Jerusalém, mas de todas as regiões, estavam reunidos para celebrar a Páscoa, aparece o Jesus que tinha acabado de ressuscitar Lázaro, aparece ele em procissão, montado num jumentinho. Ah, minha gente, era o pingo, era a gota d'água, né? Só pode ser ele. Só pode ser ele. Bora pegar aí os ramos, pega os mantos, é ele, é o rei. E aí estenderam lá os mantos, estenderam os ramos, para que Jesus entrasse e o povo todo gritando, aleluia, aleluia, hosana, hosana ao nosso rei, hosana ao nosso rei, hosana ao nosso rei. E Zacarias disse, em capítulo 9, versículo 9, alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumento cria de jumentinha. Aí eles disseram, só pode ser, está aqui, Zacarias falou, só pode ser um cara humilde, um cara que está aqui no meio do povo, um cara que conversa com os pecadores, um cara que conversa com os leprosos, ele curou mulheres de fluxo de sangue, ele curou impuros, ele tornou impuros puros, só pode ser ele. Imagina aqui comigo uma situação. Você está querendo comprar um negócio muito legal, que você olhou na internet, e aí você chega lá, entra no site da Amazon, então do Mercado Livre, ou então vai lá na Shein, né? Ai, vi uma roupa tão legal, olha que roupa linda, eu já me vejo no culto de celebração, com essa roupa linda, glória. E aí você compra, chega a caixa, chegou a minha roupa, e chegou a tempo, sexta-feira, domingo, de sexta para domingo ainda posso, né, ajustar alguma coisa, glória, chegou a roupa, aí abre a caixa, no que abre a caixa, não é a roupa que você pediu, não é a roupa que você pediu. E aí, como é que você fica? Como é que você fica? Você olhou para aquela roupa, só tem um detalhe, o pessoal lá na Shein acabou errando. Teve uma pessoa que pediu uma roupa diferente da que você pediu, mas ela pediu num tecido caríssimo, só que você não sabe que aquele é um tecido caro. Você não sabe daquilo. Você recebeu uma roupa que você estava achando que era de seda javanesa, alguém lembra disso? Alguém lembra? Pelo amor de Deus, diz que lembra. Mas era seda pura, mas você não sabia que era seda pura.
Aquela roupa que você comprou talvez por R$ 100, na verdade custa R$ 2.000. Mas você não sabe disso. E aí você recebe aquela roupa e diz, poxa, não era a roupa que eu queria. Poxa vida, se decepciona, né? Fica muito chateado porque não recebeu a roupa que queria. Imagina você nessa situação. Foi a situação daquele povo. Foi a situação daquele povo. Então, quando os fariseus e os saduceus viram Jesus chegar, aí eles correram e disseram, não, peraí, faça isso não, pelo amor de Deus. Se você fizer um negócio desse, você vai começar uma revolta aqui dentro de Jerusalém. Os romanos vão açoitar a gente até não prestar mais. É capaz dos romanos tirarem a gente de Jerusalém, não faça isso não, pelo amor de Deus. Então, na verdade, queridos, os saduceus e os fariseus era o pessoal do bem. Eles eram o pessoal do bem. Eles eram o pessoal politicamente correto. Era o pessoal da legalidade. Eles eram o pessoal do bem. Eu estou falando isso para você para provocar mesmo. Porque hoje a gente olha para a nossa realidade e a gente diz, não, eu seria daquele povo que receberia Jesus gritando hosana. Se Jesus aparecesse aqui hoje, eu ia reconhecer e ia dizer, hosana, 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 chegou o meu rei. Será? Será que nós nos comportaríamos como os discípulos, como o povão, a multidão, ou como os fariseus? De uma forma ou de outra, queridos, nós teríamos errado. No domingo passado nós falamos de Judas, mas foi só Judas que traiu Jesus? Não, todos traíram. Nenhum deles tinha a menor noção de quem verdadeiramente era Jesus. Nem eles que andavam com Jesus sabiam quem de fato era Jesus, embora Jesus tenha dito isso inúmeras vezes. Mas como eles estavam com o coração tão cheio do desejo de se livrar da opressão de Roma, eles não perceberam que Jesus estava oferecendo uma outra salvação. Uma salvação muito melhor, uma salvação muito maior. Jesus estava libertando aquele povo da lei do pecado e da morte. Jesus estava livrando aquele povo da morte eterna. Jesus estava livrando aquele povo da eternidade no inferno. Porque era isso que aconteceria se Jesus não tem ido à cruz. Era isso que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus entrou na cidade, e aquele povo imaginou, eita, agora Jesus vai sair quebrando tudo, quer ver? E aí aparece alguém lá para Jesus, mestre, diga uma coisa, é certo pagar tributo a César? Aí o pessoal já estava imaginando, quando Jesus disse, não, está errado pagar tributo a César. Aí o povo, bora matar os romanos. Aí Jesus, me dê aí essa moeda. De quem é o rosto que está nela? É de César. Aí ele respondeu o quê? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que pertencia a César? O dinheiro. A riqueza desse mundo, se César quer a riqueza desse mundo, que fique. O que Deus quer é a verdadeira riqueza eterna. E qual é a verdadeira riqueza eterna, queridos? Almas. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. Quando nós chegarmos aos céus, e quando estivermos na Nova Jerusalém, que descerá dos céus, nós temos que lembrar que a Nova Jerusalém, ela é toda feita de ouro, o chão é feito de ouro, as paredes de pedras preciosas e cada porta da cidade é uma única pérola. É uma cidade riquíssima nos padrões do mundo. Mas eu te pergunto, aqui na terra, nós construímos com ouro? Nós pavimentamos com ouro? As nossas portas são feitas de pérolas? Não, porque nós temos medo que nos roubem essas coisas. Nós temos receio
que nos roubem essas coisas que são a nossa identidade muitas vezes. Não, peraí, eu só me visto bem porque eu tenho dinheiro, eu só ando num carro bom porque eu tenho dinheiro, e se eu não tiver mais dinheiro, meu Deus, eu vou me desesperar. Mas Jesus disse: ei, vocês não têm que se desesperar por isso, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele diz: priorizem o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós devemos priorizar, e não as coisas do mundo. Então Jesus entrou naquele lugar e disse: não, vocês estão pensando que eu vim libertar vocês da opressão de Roma? Não foi, não. Eu vim libertar vocês da opressão do pecado, que é muito superior à opressão de Roma. Eu vim libertar vocês da morte, que é muito pior do que a opressão de Roma. Roma pode tirar a vida do corpo de vocês. E a palavra diz: não temam aquele que pode lhes ferir o corpo, mas temam aquele que pode lhes dar a morte eterna. E tem muita gente que lê isso e pensa que é o diabo. Não é o diabo não, querido, é Deus. Só Deus. Só Deus é o dono da vida. Então Jesus estava dizendo que nós devíamos temer a Deus e não aos homens. A palavra já dizia isso há muito tempo, mas o povo estava tão envolvido com a opressão, o povo estava tão desejoso de ganhar algo de Deus, que eles só conseguiam observar aquilo que eles queriam e não o que eles necessitavam. Às vezes somos nós que nas nossas orações dizemos: Deus, eu quero. Deus, eu quero uma casa nova. Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero fazer uma viagem para tal canto. Deus, eu estou vendo aqui o meu vizinho, né? Feito o povo lá que pediu um rei. Lembra do povo que pediu um rei? Que olhava para o povo vizinho, via um rei. Hoje nós dizemos: Deus, o meu colega de trabalho fez uma viagem para Paris. Eu vi que ele estava comendo croissant com cappuccino italiano na Champs-Élysées. Deus, eu quero ir para Paris também, Deus. Se ele for, eu também quero ir. Deus, eu quero. A gente está tão envolvido com essas coisas, que Deus está nos entregando coisas muito mais preciosas, e a gente nem percebe. Você já percebeu a riqueza que você tem em casa, a família que você tem em casa? Os filhos que você tem, a esposa, o esposo, os amigos, a família, a comunidade de fé que você tem. Querido, isso é a maior riqueza que nós podemos ter. A maior riqueza que nós podemos ter. Sabe, na célula que eu lidero, teve uma pessoa da nossa célula que está passando por um momento muito difícil, né? Agora, na última segunda-feira, ela foi ao médico, né, achando que ia tratar de uma coisa simples, e lá no médico ela percebeu que a coisa é bem mais séria. É bem mais séria. Mas é tão bonito a gente ver o apoio dos irmãos daquela célula, de estar junto com ela no momento da consulta, de estar junto com ela no momento dos exames. Já tem irmão aí, peraí, como é que a gente vai pagar a despesa? Ela vai ter despesa com isso, como é que a gente vai fazer? Vamos ajudar, vamos levantar uma maneira de ajudar. Querido, você não sabe a preciosidade que é pertencer a uma comunidade de fé. E às vezes nós confiamos em plano de saúde, confiamos no dinheiro que a gente tem no bolso, mas não é nisso que nós temos que confiar, nós temos que confiar em Deus, que é o nosso Senhor. Então, quando Jesus chegou para aquele povo que estava esperando uma ninharia, e Deus chegou com um tesouro, eles esnobaram o tesouro. A decepção vem quando esperamos um Jesus que atende às nossas vontades, não o que cumpre os propósitos de Deus. Efésios 2, 8, 9, 10 nos dizem: vocês são salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso é dom de Deus, não vem de vocês. Versículo 9. E o versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as realizemos. Queridos, a salvação não tem nada a ver conosco, a salvação tem a ver com Ele.
A salvação não é algo que nós ganhamos porque nós merecemos, porque nenhum de nós merece, nenhum. Aquele entre nós a quem nós atribuímos virtude, aquele entre nós a quem nós atribuímos santidade, é tão pecador quanto qualquer um de nós. Aquele a quem nós dizemos, esse é virtuoso, que bênção que ele é mais virtuoso do que eu, que maravilha que ele é mais virtuoso do que eu, mas ainda assim, ele comete pecados. E aquele que comete um único pecado, não importa qual é tão culpado quanto que comete qualquer outro pecado. Tão culpado quanto. Então todos nós carecemos dessa salvação. Todos nós necessitamos dessa salvação. Mas nós temos um Deus tão misericordioso, nós temos um Deus tão bondoso, nós temos um Deus tão amoroso, que Ele não coloca empecilho nenhum para nos salvar. Ele só diz o seguinte: que se nós confessarmos a Ele como Senhor e Salvador, e no nosso coração crermos que Ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. É só isso. É tão simples ingressar nele, é tão simples. Entrar em Cristo, queridos, é fácil. É fácil. Mas permanecer em Cristo nos custa algo. Permanecer em Cristo nos custa negar a nós mesmos, tomarmos a cada dia a nossa cruz e seguirmos a Ele. Nos custa alguma coisa. Ele é o único Deus que nos deixa perdoados, curados e ressuscitados. Se o rei já veio, o nosso desejo por outros reis, que só nos deixarão ansiando, precisa terminar. Nós não podemos mais viver buscando outros deuses. Nós não podemos mais viver buscando seguidores, admiradores. Nós não precisamos mais buscar a aprovação dos homens, porque nós já temos a aprovação de Deus. E de graça. Sabe por que é de graça, queridos? Porque Ele diz o seguinte: se eu for perdoar vocês vão pecar de novo. Se eu exigir que vocês vivam uma vida santa para salvar vocês não vão conseguir. Aí sabe o que Ele fez? Ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele assumiu a nossa identidade. E na cruz Ele atraiu os nossos pecados, que foram lançados sobre Ele. E no momento em que os nossos pecados foram lançados sobre Ele, Deus derramou sobre os nossos pecados a sua ira. Deus não se irou contra Jesus, mas Ele derramou toda a sua ira sobre Jesus. Porque Jesus trouxe sobre si o nosso pecado. Mas a ira de Deus não vai atingir alguém que é santo. E Jesus é santo. Então, no momento que a ira de Deus se derramou sobre Jesus, consumiu todo o pecado. E Jesus pagou o preço por ter carregado o nosso pecado. Ele morreu. Mas ao terceiro dia, por não ter pecado nele próprio, Ele ressuscitou, para que todo aquele que nele estiver possa viver eternamente. E para estar em Cristo, repito, nós só precisamos confessá-lo como Senhor e Salvador. Quero te convidar agora a ficar de pé.